Ezequiel, capítulo 47. Vou aguardar todos acharem. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao lado sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros. Algumas versões vão dizer 1000 côvados, que é o mesmo que 500 metros. E me levou pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pelas águas, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque as águas havia aumentado e era tão profunda que só poderia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, vê isso? Fecha sua Bíblia. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, nós estamos na sua presença, Pai. Nesta manhã o Senhor marcou um encontro conosco neste lugar, Pai. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor Jesus. Agora eu quero te pedir, Senhor, traga a nossa mente cativa ao Senhor nesta manhã. Fala, Senhor, em nossos corações, Pai. Fala, Pai, em nossas vidas nesta manhã, Senhor. Ministra, Pai, em cada coração, Pai, que está aqui nesta manhã, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. E você pode se assentar dando glória a Deus. Esse texto que eu acabei de ler com os irmãos, eu quero compartilhar algo que Deus colocou em meu coração nesta manhã, e queria colocar um título: Qual o seu nível de profundidade com Deus? Qual o seu nível de profundidade com Deus? O profeta Ezequiel, ele foi levado em visão pelo próprio Deus. E dentro desta visão, a Bíblia vai dizer que saía água de dentro do trono, em cima do altar, e passava por debaixo da soleira, e lá ia se formando um rio. As águas saíam do altar do templo, passavam por debaixo da soleira, e lá ia se formando um rio. E dentro desta visão, as águas que saíam do altar, Ezequiel ficava observando. Essas águas que saíam do templo de Jerusalém. E quando ela saía por debaixo da soleira, ela desaguava dentro do Mar Morto. Mar Morto, o próprio nome diz, o mar que era morto, que tinha muito sal, que ali não tinha vida. O próprio nome já diz, não tinha peixes, não tinha vida. As pessoas que entravam no mar ficavam flutuando, porque de tanto sal que tinha naquele mar. E essas águas que saíam, ela fluía no Mar Morto e trazia vida sobre aquele mar. Águas que saram outras águas. Águas que saíam, essa visão ela simbolizava a renovação espiritual, a vida que Deus
tem para trazer a cada um de nós. Essas águas do rio simbolizavam a vida, a cura que Deus pode nos proporcionar. Saía a água do trono, e essa água que saía do altar do trono de Deus, ela gerava vida no Mar Morto. E essa água nesta manhã que sai do altar de Deus, ela gera vida nesta manhã. Ela vai gerar vida em vida que aqui estão, que não tem mais esperança. Ela vai gerar vida em vida que estão aqui, que não tem mais como andar para frente, ver uma luz no fim do túnel. Ela vai gerar vidas em você que chegou aqui, quem sabe está com um sepulcro caiado, morto. Mas essa água que sai do trono, que sai do altar de Deus, ela vai trazer vida para a sua vida nesta manhã. Coloca a mão no seu coração. Darabia canta, arabia saio. Coloca a mão sobre o teu coração, você que chegou aqui sem esperança, você que chegou aqui nesta manhã dizendo: Senhor, o que vai ser de mim daqui para frente, Pai? Você que chegou aqui nesta manhã, eu quero profetizar sobre a tua vida, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que essa água que sai do altar, que essa água viva que sai aqui do altar, vai trazer vida para a tua vida nesta manhã. Essa água nesta manhã vai achar direção sobre o teu coração e vai trazer vida na sua casa, vai trazer vida na sua família, vai trazer esperança para a tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos. Ele vai entrar com a restituição do teu lar. Arábia canta, arábia saio. Essa água que sai do altar vai te encontrar nesta manhã, vai te encontrar neste lugar nesta manhã. Aí Ezequiel, ele fica observando aquela água que sai do trono, que sai do altar e vai se formando aquele rio. E Ezequiel fica observando. E aquele homem que leva Ezequiel até na porta externa, ele tinha uma linha de medir. A Bíblia vai dizer que este homem, este anjo, ele mede 500 metros. Pega aquela linha, mede 500 metros. E quando ele chega nos 1000 côvados, nos 500 metros, ele olha para Ezequiel, lá na superfície, lá na porta externa, e ele fala: Ezequiel, vem. Ezequiel então anda 500 metros. A Bíblia vai dizer que este homem, novamente pega a linha e mede mais 500 metros. Aí Ezequiel vai andando. E ele vê que as águas estão no tornozelo dele. E quando esse homem mede mais 500 metros, ele olha para Ezequiel. Ele olha para o profeta e fala: Ezequiel, vem. Ezequiel está saindo da superfície. Ele caminha mais 500 metros. Quando ele chega nos 1000 metros, a água já pega nos seus joelhos. Diz a Bíblia que esse homem pega a linha e mede mais 500 metros. E quando ele mede 500 metros, ele olha mais uma vez para o profeta e fala: Ezequiel, vem. As águas já estão pelo joelho. Ezequiel começa a andar, quem sabe já com dificuldade, porque começa a pesar, começa a ficar mais difícil. E as coisas nas nossas vidas, irmãos, a nossa vida cotidiana, ela é assim. Tem dia que as coisas estão difíceis, que nós precisamos andar, insistir e persistir, porque a vitória está logo ali. Aquele homem falou: Ezequiel, não é hora de parar. Ezequiel, avança mais 500 metros. E Ezequiel chega com dificuldade, e chega e as águas pega nos seus lombos. Quantas vezes você já se deparou na sua vida
com as águas nos seus ombros. Difícil de andar, difícil de caminhar. Sabe por quê? Porque alguém se levantou, falou mal de você. Porque alguém chegou e falou alguma coisa que você não gostou. Porque você quis fazer o bem e a pessoa não aceitou. E você começa a caminhar e as coisas ficam difíceis. Na nossa vida é assim, irmãos. Quantas vezes nós temos que andar e não podemos correr, e não podemos andar depressa porque as águas já estão batendo na cintura. Mas aquele homem fala para Ezequiel: Ezequiel, não é hora de parar. E a mesma palavra que o Senhor fala para você nesta manhã, querido: não é hora de parar. Ei, tem mais 500 metros para você avançar, tem mais 500 metros para você andar. Ei, quem sabe está difícil, está complicado, ei, as coisas não estão tão bem, mas o Senhor está dizendo: avança mais 500 metros. E aquele homem olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, vem. Querido, a água está aqui na cintura. E Ezequiel começa a andar com mais dificuldade. Com mais dificuldade. As coisas estão difíceis, está doendo, está complicado, mas Ezequiel não para, ele continua. Ele sabe que a vitória está logo ali, que a vitória é no mergulhar em Deus. Ele sabe disso, então ele vai os 2.000 metros. Só que tem uma hora, querido, que já não dá mais pé para ele, porque a água vai subindo, a água está subindo, e vai chegar uma hora que ele não tem mais como andar. Aí ele se mergulha no rio de Deus, aí ele se mergulha aos pés daquele homem, aí ele se mergulha em Deus. E assim a nossa vida, tem hora na nossa vida que não vai dar mais, tem hora na nossa vida que nós vamos chegar num estágio que nós não conseguimos andar, porque lá no começo era facinho até de correr, porque a água batia no tornozelo. Só que durante a vida vai passando, as coisas vão acontecendo e as águas vão aumentando. E tem hora que nós temos que nos lançar no Senhor, mergulhar no rio de Deus, mergulhar nessa água que sai do altar, passa por debaixo da soleira e vai trazendo vida aonde não tem vida. Arábia canta, Arábia sai. A mensagem para você nesta manhã é que existem níveis de Deus que você pode alcançar. A mensagem de Deus nesta manhã é que existem níveis que nós podemos alcançar. E sempre quando nós falamos de rios de águas, nós falamos, na Bíblia, nós falamos de vida, de cura. E Deus está mostrando para o profeta que no templo, aqui do altar, sai aquilo que eu e você, o que nós precisamos para gerar vida. Aquilo que nós precisamos para gerar vida. Ezequiel só pôde experimentar o novo de Deus. Ezequiel só pôde experimentar o sobrenatural de Deus, porque ele entrou no rio. Ele obedeceu a voz daquele homem. Quando ele estava lá, quem sabe água na cintura, e quando aquele homem chamou, ele podia ter olhado para o lado e falou: mas será que eu não vou me afogar? Não, ele não questionou, ele não olhou para a direita nem para a esquerda, ele entrou no rio, ele obedeceu. E a obediência, querido, a obediência é o princípio da sabedoria. Quantas vezes Deus te chamou? Deus te chamou para viver o sobrenatural dele. Quantas vezes Deus te chamou para experimentar o novo dele? Quantas vezes Deus te chamou para viver experiências novas com ele? Sabe? E cada vez que Deus chegou para te chamar para viver essa experiência, quem sabe você dava uma desculpa. Ah, Senhor, não posso porque eu não tenho tempo.
Deus te chamando e você. Porque cada vez que Deus nos chama, irmãos, nós precisamos abrir mão de alguma coisa da nossa vida. Só que hoje nós não queremos abrir mão. Se Deus quiser, nós vai ter que ser assim, desse jeito. E nós não queremos abrir mão. E quantas vezes Deus nos chama e nós ficamos no nosso conforto, nós não queremos sair. Sabe por quê? Porque não queremos nos comprometer. Não queremos tirar mais um tempo das nossas vidas, do nosso dia a dia. Quantas vezes, aí você fala assim: Senhor, eu quero viver o profundo. Senhor, eu quero viver o profundo, Senhor, contigo. Mas não pega a Bíblia para ler. Não vai para escola bíblica. Senhor, eu quero viver o profundo contigo, mas não consegue obedecer os líderes. Não consegue obedecer o pastor. Senhor, eu quero viver o profundo contigo, mas não ora, não jejua. Senhor, eu não tenho tempo, Senhor, eu não tenho tempo. Quantas vezes nós queremos viver o sobrenatural com Deus e dizemos que não temos tempo, falamos não. O que você está esperando? Deus tocar na tua saúde? Deus tocar na tua finança? Para você viver aquilo que Ele tem para a sua vida? Para você viver as promessas que Ele tem para a sua vida? Irmãos, o rio de Deus está aqui. Depende de mim e de você, se nós queremos nos lançar nesse rio. O rio de Deus está jorrando todos os dias sobre as nossas vidas, através da palavra dEle. E nós não queremos sair do nosso conforto. Quantas vezes Deus está te chamando para entrar num nível mais profundo com Ele? Sabe, para você mergulhar, mas você fica resistindo. Senhor, não dá. Senhor, eu não posso. Quem sabe falando igual Jeremias: Senhor, eu sou pequeno. Quantas vezes o Senhor chamando e você resistindo. Se você quiser viver algo novo com Deus, querido, você precisa entrar no rio dEle. Se você quiser viver algo novo com Deus, você precisa sair da superfície. Porque a superfície você molha, refresca os seus pés. Mas o corpo está fora. Se você quer viver algo novo com Deus, você precisa sair da margem. Sair do teu conforto, daquele conforto de só te se refrescar, querido. Você precisa ir mais adiante com Deus. Se você quer viver algo com Deus, uma experiência com Deus, mergulhar no rio de Deus, você precisa sair da superfície, do natural dEle. Aleluia. Nós passamos por duas fases nas nossas vidas. Uma que está tudo bem, família está bem, a vida espiritual está bem, os filhos estão bem, o financeiro também está bem. Mas tem fases da nossa vida que parece que as coisas não vão tão bem. Com problema no casamento, problema com os filhos, problema financeiro, a vida espiritual está abalada. O problema, querido, é quando essa nossa vida que não vai tão bem, ela é transferida para a vida espiritual. Transferida para a vida espiritual. Porque na fase boa, a gente está nos cultos. Na fase boa, nós estamos na escola.
bíblica. Na fase boa, nós vamos para a campanha de oração, nós vamos para o culto de terça, vamos para o culto de quarta, de sábado, o culto de domingo. Nós não perdemos trabalho na igreja quando estamos na fase boa. Quando tudo vai bem, nós não perdemos culto. Só que o problema, quando nós estamos na fase ruim, a mesma intensidade que nós vamos para o culto, nós vamos para a igreja, fazemos as coisas para Deus, é a mesma intensidade que nós deixamos de fazer. É a mesma intensidade que nós deixamos de ir para o culto, de ir para a escola bíblica, de ir para a igreja. Exemplo disso é o primeiro amor. Sabe quando a pessoa, o novo convertido, quando ele se converte, ele entra na igreja, é leigo de tudo, porém, o novo convertido, ele observa muito, ele quer participar de tudo. Se tem culto, ele vai no culto. Se tem oração, ele vai na oração. Se tem vigília, vai na vigília. Se tem campanha, ele vai na campanha. Se tem mata, ele vai na mata. Tudo ele quer participar, tudo. Ele não se contenta, o novo convertido, irmãos, ele não se contenta de ficar na superfície. Se ele está ali no rasinho, nas águas batendo no tornozelo, e ele vê alguém lá com as águas na cintura, ou as águas cobrindo, ele quer aquilo para ele não se contenta de ficar aqui, ele vai ter um jeitinho dele chegar lá e mergulhar também. O novo convertido é assim. Ele quer mais e mais. Todos nós, a maioria de nós aqui, quem não nasceu no lar evangélico, que se converteu lá com a sua juventude, depois de adulto, sabe do que eu estou falando. Eu fui assim. Quando eu me converti, irmãos, eu ficava observando os irmãos, eu queria ter tudo que os irmãos tinham na vida espiritual. Eu me lembro que quando eu vi os irmãos falar em mistério, os irmãos quando era batizado, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, eu preciso disso para mim. Eu me lembro que eu passei 1 ano buscando o batismo com o Espírito Santo. Hoje, infelizmente, nós não vemos quase mais isso acontecer nas nossas igrejas. As pessoas buscando o batismo com o Espírito Santo. E eu fiquei 1 ano, sabe assim, quando você está naquele deserto, buscando por um pouquinho de água, era isso que eu buscava, para Deus fazer comigo. Eu queria viver o sobrenatural dEle, eu queria mergulhar no rio dEle, eu queria ir mais profundo com Ele. Nós não podemos nos contentar, irmãos, com a superfície. Nós não podemos nos conformar com o natural, não. Nós precisamos ir mais profundo com Deus. Eu passei 1 ano buscando o Senhor, me batiza. Aonde tinha um pregador, falava, esse pregador, Deus usa ele nos dons para batizar com o Espírito Santo. Estava eu lá em vigília para ser batizado. Um dia um pregador foi na nossa igreja, a gente tinha uma vigília de jovens, e eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. E diz que esse pastor, Deus usava ele, e eu falei, Senhor, me preparei a semana, jejuei, consagrei, e falei, Senhor, vai ser esse final de semana. Aí estou eu lá, naquela expectativa de ser batizado, a vigília acabou e não aconteceu nada. Eu cuidava de pasta do vocal dos jovens. Aí peguei aquelas pastas e fui guardar numa salinha. Quando eu chego naquela sala, uma voz falou no meu ouvido, eu falei que Deus não te queria na casa dele? Eu falei que Deus não tem compromisso contigo? Eu falei que não era para você estar aqui? Aquela voz do inferno falando no meu ouvido. E aquele dia eu chorei muito lá dentro daquela sala. Daqui a pouco chega um amigo e fala assim, Walter, que culto maravilhoso, que vigília maravilhosa. E eu falei, sim. Ele falou, por que você está chorando? Eu falei, porque aconteceu isso. Eu acho que esse lugar não é para mim. Aí ali ele conversou comigo, e daqui 1 mês ia ter novamente outra vigília. E eu decidi não buscar. Eu falei, não vou mais me frustrar. Só que quando chegou o dia da vigília,
cheguei na porta, um jovem me abraçou, chegou ali, mais na frente o outro me abraçou, e daí na hora do apelo, na hora de ir para frente, para Jesus batizar com o Espírito Santo, veio o jovem e falou, vamos ali na frente, eu falei, não vou. Veio o outro e falou, vamos ali na frente, eu falei, não vou. Aí veio mais um e falou assim, Walter, dá mais uma oportunidade, vai lá para frente. Aí eu falei assim, vou, mas vou por ir. Aí quando eu chego lá, o pregador tinha falado assim, olha, tem algo na sua vida que precisa cair hoje. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, você que entrou aqui nesta noite, nesta madrugada, e pensa que você está aqui, você não é salvo pelo Senhor Jesus, se Ele voltar hoje, você não vai para o céu, isso aí está te impedindo de Jesus te batizar com o Espírito Santo. Então em nome de Jesus, esse muro da sua vida vai cair hoje. Irmãos, aquele muro caiu na minha vida, e Jesus me batizou naquela madrugada. A experiência que eu tive, irmãos, de mergulhar no rio de Deus, de mais profundo com Ele. Mas sabe qual foi o engraçado da história? É que depois os jovens vinham me procurar e falaram assim, Walter, essa semana eu jejuei a semana inteira para Jesus te batizar. Walter, essa semana eu orei, eu consagrei, eu paguei um preço porque eu queria ver você falar em mistério. Aleluia. Tem jovens aí cheios do Espírito Santo de Deus, tem jovens cheios da graça de Deus, jovens que querem mergulhar no profundo, jovens que querem ir mais profundo com Deus. Irmãos, não se contenta de ficar no raso, não se contenta de ficar no natural, ali na superfície, não. Vai mais profundo com o Senhor, vai mais profundo com Deus, vai mais profundo. Chega de ficar na superfície. E o novo convertido é assim, ele não gosta de ficar na superfície. É diferente de algumas pessoas que não querem compromisso com Deus. Sabe aqueles irmãos que vêm na igreja só atrás de uma cura, atrás de uma restauração do casamento, atrás de uma cura de uma enfermidade? Essas pessoas que só vivem na superfície. Vem na igreja, pede ajuda, pede oração, e não é errado, e nós estamos aqui para isso mesmo. Só que quando Deus restaura o casamento, a pessoa continua lá na superfície. Ao invés dela avançar um pouquinho mais, andar um pouquinho mais, ela continua na superfície. Sabe por quê? Porque não quer compromisso, não quer sair da superfície, não quer sair do natural de Deus. Sabe? Aí vem, Deus faz na vida dela, Deus cura, Deus restaura o casamento. Aí na segunda-feira ela volta com a vida que ela tinha, volta a praticar as mesmas práticas, os mesmos erros. Aí alguma coisa pode dar errado de novo no casamento, sabe o que ela fala? Deus não me escuta mais, Deus não me vê mais. Aí sabe o que Deus fala? Ele fala igual falou lá em Isaías 59, os meus ouvidos não estão surdos, as minhas mãos não estão encolhidas, foram os vossos pecados que fizeram separação entre eu e você. Muitas vezes nós culpamos Deus, irmãos, e Deus está dizendo assim, para com isso, sai dessa vida. Eu já falei para você que isso é pecado, eu já falei que isso não me agrada, e isso está fazendo você me separar de ti, você me separar de você, eu e você. Para de fazer essas práticas pecaminosas. Ei, sai da superfície, caminha mais 500 metros, vai adiante. Quem sabe você está vivendo dias ruins na sua vida, dias maus, dias que as coisas não andam tão bem na tua família, no teu casamento. Mas eu quero te dizer nesta manhã e te ajudar a entender que há um rio, há uma água que sai
aqui do altar de Deus. Há um rio à tua disposição, mas você precisa sair da superfície e entrar neste rio, porque este rio vai mudar o contexto da sua vida, o contexto da tua história. Tarabia canta, tarabia sai. Darabia cai, orabaxanderebia sai. Jesus está falando de uma água que cura, uma água que liberta, uma água que transforma. Essa água que Jesus está falando é aquela mesma água lá da Samaritana. Quando Jesus chega cansado naquele poço, os discípulos vão na cidade comprar comida, ele chega, se senta e fala para aquela mulher: me dá um pouco de água. E aquela mulher fala assim: como você, sendo judeu, pede água para uma samaritana? Aí, ao invés dela dar água, é Jesus que oferece aquela água, a água viva, a água que sai do altar. Ele falou: mulher, se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. E essa água que sai do trono de Deus, essa água que sai do altar de Deus, nesta manhã, se você crer, querido, se você acreditar nisso, você pode sair da superfície e andar no profundo das águas que cura, das águas que liberta, das águas que transformam. Quatro níveis que Deus nos chama nesta noite. Eu queria que você entendesse esses 4 níveis. O primeiro nível, aquele homem, ele mediu os 500 metros. E Ezequiel chegou e chamou Ezequiel. E quando Ezequiel chega, as águas davam no tornozelo dele, aqui. Só que quando as águas batem no tornozelo, é na superfície, é no nosso natural. Você pode correr, né? Sabe aquela pessoa que tem medo de água? Que vai na praia, aí fica ali na superfície, ela fica molhando o pé, refrescando o pé, correndo para um lado para o outro, e quando vem a onda ela sai correndo, porque ela não quer mais no fundo, porque ela tem medo. E Deus, esse primeiro nível é a superfície, onde nós podemos correr, só que nós só nos refrescamos os pés, e só o pé está debaixo d'água, porque o corpo, o restante está fora. Aquela pessoa que se converte, mas está com um pé na igreja e um pé no mundo, é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Sabe, está na igreja porque é gostoso. Irmãos, vir na igreja, ouvir os louvores que foi ouvido hoje, adorar a Deus, ouvir uma palavra, sabe, assistir vídeo de pregação, assistir vídeo de testemunho é gostoso, faz bem para a alma, alivia a alma, é ou não é? Só que é só isso. É o novo convertido, ou é a pessoa que está com o pé, no pé na igreja, um pé no mundo. Pessoa que não quer compromisso. Sabe, é gostoso ouvir. Ela se sente motivada a vir na igreja. Quem sabe todo domingo. Porque aquilo traz paz para o coração dela. Traz alegria. Quando ela está na igreja. Sabe, mas não quer compromisso. Não, tá bom assim. Eu vou na igreja, eu peço ajuda, o irmão ora por mim, eu estou ali na superfície, molhando os meus pés, meu corpo está fora, mas não tem problema. É gostoso ir no culto, é gostoso ouvir. Só que na segunda-feira, volta tudo de novo. Continua na superfície. O segundo nível, querido, é quando aquele homem chama Ezequiel para ir andar mais 500 metros. Ezequiel anda e as águas pegam no joelho dele. Isso fala de fé, de oração. A pessoa, ela já está no nível de salvação, mas ainda não quer compromisso.
A pessoa religiosamente vai na igreja de domingo a domingo, não perde culto, mas também não quer compromisso. Não quer sair da sua zona de conforto. Porque o joelho, irmãos, o joelho que dá sustentação ao corpo, se ele quebrar o nosso corpo, vai ao chão. E esse nível fala do joelho, das águas que vêm até o joelho. Porque quando ela chega, você já não consegue mais correr como você corria na superfície, mas andar rápido você consegue. Só que aquele homem, ele olha para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, anda mais 500 metros. Que é o terceiro nível, que é o nível que a água que pega na cintura, é a intimidade. Aí você já começa a ter intimidade com o Senhor. O seu corpo já está com 3/4 já debaixo da água. Você já não está mais lá na superfície. Você já não está só molhando o seu joelho. Você já está com a cintura toda debaixo da água. Só que você chega já com 3/4 da água do seu corpo. Só que você tem medo de continuar. Alguma coisa pode dar errado. Lembra dos discípulos? Jesus mandou os discípulos ir na frente. O discípulo estava no barco. Aí Jesus foi ao encontro dos discípulos. Jesus anda por cima das águas. Quando o discípulo vê aquilo, ele fala: é um fantasma. Aí Jesus falando: não sou eu, não é um fantasma. Aí Pedro fala: Senhor, se for o Senhor, então manda que eu vá até ti, Senhor. Aí Pedro sai, e Jesus fala: vem, e Pedro sai do barco, e começa a caminhar. Só que ele começa a caminhar, e o vento vem, e ele tem medo, e ele começa a naufragar. Aí Jesus pega na mão de Pedro, e levanta ele. E você não precisa ter medo de avançar, querido. Sabe por quê? Porque quando você estiver avançando, se você achar que vai afogar, o Senhor pega, o próprio Deus pega nas suas mãos e te levanta. Ei, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. O amor, ele manda longe todo medo. Faça como Pedro fez. Ei, mesmo com medo eu vou. As tempestades vieram, as ondas vieram, o temporal veio, me deu medo, mas Jesus estava ali e levantou Pedro. Não tenha medo de continuar, irmãos. Não tenha medo de ir mais profundo. Não é hora de parar. Ei, você já chegou até a água chegou até a tua cintura. Não pare por aí, continua. Deus está te chamando para andar mais 500 metros. Não para. Não para. Deus está te chamando. Está dizendo: não tenha medo, eu te ajudo, não tenha medo, é eu que cuido de você, não tenha medo, é eu que cuido da tua família, não tenha medo, é eu que cuido do teu casamento, não tenha medo, é eu que cuido da tua finança, não tenha medo, é eu que cuido da tua saúde. Não tenha medo, querido. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo de ir em frente. Porque não é hora de parar. O quarto nível. Aquele homem então, Ezequiel já está com as águas pela cintura. E aquele homem chama Ezequiel para andar mais 500 metros. E Ezequiel começa a andar. Só que tem uma hora que não vai dar mais pé. É o nosso quarto nível. É o nível da glória de Deus. É o nível do sobrenatural de Deus. Ezequiel avançou 500 metros. E agora já não dá mais pé. Aí ele mergulha no sobrenatural de Deus. Ele mergulha na profundidade de Deus. É o crente que vive a glória. Aquele crente que
que vive o sobrenatural de Deus. Sabe, quando você vê na igreja aquele irmão, aquela bênção que vive o natural, que Deus usa, que é uma bênção dentro de casa, um bom marido, um bom pai. Senhor, eu queria ser igual a esse irmão. Ele está experimentando o 4 nível de Deus. É o sobrenatural, é a glória de Deus. Sabe, irmãos, e quando nós chegamos nesse nível, aí não é mais com a gente, aí é com Deus, aí é só com Deus. Aí nós estamos rodeados de água, a superfície está lá atrás, e nós estamos lançados nas águas de Deus, mergulhando nas águas de Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais longe da superfície, menos saudade eu vou sentir do mundo. Quanto mais longe da superfície, quanto mais longe do natural, quanto mais profundo com Deus, quanto mais longe do artificial, menos eu vou sentir das coisas que me agradavam no mundo. Quanto mais profundo com Deus, menos eu vou sentir saudade da cervejinha. Quanto mais profundo com Deus, menos eu vou sentir saudade daquela amizade que me levava para o mundo, para as noitadas. Quanto mais profundo com Deus, menos saudade eu vou ter daquelas amizades que me levava para o inferno. E querido, mais vale 40 dias no deserto com Jesus do que 1 minuto no topo da montanha com Satanás. Por isso, querido, se lança, se mergulha, vai fundo, vai profundo. Ei, chegou até aqui, não volta. Que Deus tem o sobrenatural para a tua vida. Ei, Deus tem o sobrenatural para a tua casa. Deus tem o sobrenatural para o teu casamento, o sobrenatural para os seus filhos. Pastor, mas meu filho não está na igreja. Ei, se lança. Pastor, mas o meu marido não está na igreja. Ei, se lança. Pastor, a minha esposa não está na igreja. Ei, mergulha no profundo de Deus, que será salvo tu e tua casa. Ei, você vai poder falar como Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você precisa se lançar, você precisa sair do natural, você precisa sair do teu conforto e se lançar. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que gosta de viver na superfície, sabe? Gosta de tomar banho de banheira, de piscina de plástico, sabe? Só de se refrescar. E esse calorão que está em Foz é gostoso, uma piscina, mas tem gente que tem medo de mergulhar e vai numa piscina, numa banheira e começa a se molhar para se refrescar. Não se lança, sabe, não se lança, vive de esmola, sabe, aqui na igreja, pedindo ajuda de oração, sabendo que você pode orar e Deus fazer uma obra na sua casa. Está igual aquele paralítico na porta Formosa, todo dia lá pedindo esmola, e o amigo dele levava ele todo dia na porta do templo. Escuta, aquele paralítico todo dia estava na igreja, mas ele não era um cristão, um homem que vivia de esmola. Um homem que vivia de esmola. Sabe, se eu ficar todo dia numa garagem, não vai fazer de mim um carro. Mesma coisa, eu vim todo dia na igreja, não faz de mim um cristão se eu não mergulhar, se eu não ir mais profundo. E aquele aleijado todo dia pedindo esmola. Um dia os discípulos chegam perto dele e falam: o que você precisa? Nós vamos dar o que você precisa, não o que você quer. E o que você precisa hoje é o milagre. E o milagre só Deus tem. Mas você precisa mergulhar, você precisa se levantar e ir para frente. Nós temos que parar, irmãos, de viver de esmola. Irmãos, por favor, ora, meu marido
não quer vir para a igreja, esmola. Irmão, por favor, minha esposa não quer vir para a igreja, esmola. Eu posso fazer isso, Deus me deu poder para fazer isso, mas eu preciso me lançar, me mergulhar na presença dEle. Sabe, irmão, porque evangelho, ele é mudança. Nós temos que entender isso, que evangelho é transformação. Não está mais na hora de brincar, Jesus está às portas, Ele está voltando. Nós precisamos nos lançar sobre Jesus. Somente quando você mergulha, você vai ver a mudança acontecer na sua vida. Quando você mergulha, você vai ver as coisas acontecer na sua casa. Quando você mergulha no evangelho, a sua família vai ter mudança. Quando você mergulha no evangelho, o ambiente que você está vai mudar, vai ter mudança. Quando você mergulha, o seu casamento vai ser transformado. Quando você mergulha, os seus filhos serão transformados. Sabe por quê, irmãos? Você não está criando um filho para o inferno, você está criando herança para os céus. Não aceita o seu filho fora da presença de Deus. Não aceita o seu esposo, a sua esposa fora da presença de Deus. Mas você precisa mergulhar no rio de Deus. E quando você mergulhar, as coisas vão mudar. Onde o evangelho chega tem cura. Onde o evangelho chega tem vida. E nesta manhã, querido, você não precisa de mais um culto. Não, você não precisa de mais uma palavra de conforto, não. Você não precisa de mais uma palavra que te coloca para cima, não uma palavra de ânimo. Você não precisa de uma palavra de esperança, não. Nesta manhã, você precisa mergulhar no rio de Deus. Oh, irmão, se você entendesse que você precisa mergulhar no rio de Deus, que as coisas irão mudar na sua vida, que a sua casa vai mudar, que a sua família vai mudar, os seus filhos irão mudar. Mas você precisa se lançar, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa tomar uma decisão. E Deus não vai só mudar a tua história, como vai usar a tua vida para mudar histórias dos outros. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Sabe, irmãos, eu não sou aquela voz daquele anjo. Eu também não sou aquelas águas que saem do altar de Deus. Mas eu sou uma flecha que todo dia fala assim: olha, vai por aqui. Escuta, vai por aqui que Deus tem o melhor para você. Nós somos essa flecha. Nós não somos a água, nós não somos o rio. Mas nós somos uma flecha que indica para onde as pessoas devem ir. Mas você precisa tomar essa decisão nesta manhã. Eu queria te pedir para você se colocar de pé. Arábia canta, Arábia sai. Sabe, nós temos que tomar uma atitude de entrar no profundo de Deus, de investir nas nossas vidas, de investir na vida de leitura da Bíblia, de aprendizagem, de oração, a vida de jejum. E parar de se refrescar, querido. Parar de ficar na superfície. Parar de só querer molhar os pés. Ei, sair desta banheira, sair dessa piscina de plástico. E ir mais profundo com Deus. E determinar na sua vida, e determinar na sua casa, que vocês vão viver o profundo com Deus. Arábia canta, Arábia sai. Anderébia sai, mas você precisa hoje tomar esta decisão.
Senhor, eu não quero mais viver na superfície. Senhor, eu não quero mais só molhar meus pés, Pai. Eu quero ir mais profundo. Eu quero mergulhar contigo. Pai, me dê graça para isso. Me dê sabedoria, Senhor. Me dê coragem. E eu queria orar por você nesta manhã. Quem sabe está vivendo na superfície, quem sabe está molhando os joelhos, mas você que ainda não viveu o sobrenatural de Deus, eu queria convidar você, nós estaremos orando pela sua vida. Na verdade, eu quero convidar duas classes de pessoas. A primeira, as pessoas que querem mergulhar na presença do Senhor. As pessoas que querem ir mais profundo com Deus. As pessoas que querem ter uma experiência com Deus. Essas pessoas irão ficar aqui do meu lado esquerdo. Cadê você? Eu quero que você que quer ter essa experiência com Deus, tem alguém? Se tiver, vem aqui na frente, nós estaremos orando. Cadê os obreiros? Pode chegar aqui também. Só você que quer experiência. Se não quiser, irmãos, se quiser viver no raso, fica onde você está. Mas se você quiser viver uma experiência com Deus, você vai vir aqui na frente, aqui do meu lado esquerdo. Que o rio de Deus está aqui. O rio de Deus está passando aqui nesta manhã. Yanderebia cantarabia saio. Derebia cantarai. Urabachou de cantarai. Andarabia sou, me andarabassou, racaio, dacaio, rabachai. Aleluia, aleluia. Eu quero fazer quero chamar a segunda classe de pessoas aqui. Você que entrou nesta igreja, que você não recebeu o Senhor, não aceitou o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Se tiver alguém nesta noite para entregar a vida, eu não estou dizendo para entregar a vida aqui para o Ministério da Fé, não, é para entregar para o Senhor. Tem alguém no nosso meio nesta manhã? Se tiver, levanta suas mãos. Você que quer dar esse passo, você que quer sair dessa conformidade, você que quer sair do raso, você que quer ter um encontro com o Senhor nesta manhã. Se tiver, levanta suas mãos. Tem alguém? Se não tiver, nós vamos orar pelos nossos irmãos nesta manhã. Darabia cantarabia saio. Existe um rio nesta manhã que está passando neste lugar. O rio que cura, o rio que liberta, o rio que transforma. Um rio que está passando neste lugar. É o rio de Deus, trabalho. Águas que curam, que limpam. Oh, rabacantarabia saio. Cadê você? Cadê você que nunca teve um encontro com Deus? Que quer mudar a sua vida, que quer mudar a sua história, que quer mudar o teu casamento, e você precisa de Deus. Eu queria te convidar para vir aqui na frente. Nós estaremos orando pela tua vida. Darabia saio, Derebia cantarabia saio. Urabacantaraio. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede,
Darabia cantarai. Eu quero fluir. Yanderebe assai, urabacantarai. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, aleluia. Darabia Tu és a fonte, Senhor. Yanderebe assai, urabacantarai. Yanderebe acantarai. Existe um rio, Senhor, Darabia que flui assai. do teu grande Darabia cantarabia assai. Harabai, urabachandarebia. Estenda suas mãos para frente, irmão. Yandarebia cantarabia assai. Yandarebia cantarabia sou. Derabia, urabai. Oh, yandarabia assai, urabacantarabia assai. Yandarabia cai, urabachai. Yandarabia cai. Tá difícil, tá complicado para sua vida. Sabe, na água você está andando assim porque você não tem mais força. O Senhor prometeu algo para sua vida, mas parece que as coisas não se cumprem. As pessoas que estavam do seu lado, algumas se afastaram. Mas sabe o que o Senhor disse para você hoje? Entra no rio dele, que Ele vai restituir tudo que o diabo tentou tirar da sua vida. A depressão está tentando te jogar em cima de uma cama, porque você já não é mais feliz. Você não tem aquela felicidade que você tinha outrora. Aí o Senhor está dizendo para você: entra nas águas profundas, que vou mudar você e a tua casa. Darabia Santa, Darabia Cai. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Essa fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu inteiro. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Darabia cantarabia sai. Eu quero beber Andarabia da sou. tua fonte, Darabia cai. fonte de águas vivas. Darabia sai. Andarabia sou. Darabia cai. Senhor. Oh, aleluia. 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 Darabia cantarabia sai. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Irmãos, a Carolina, ela voltou para Jesus, chorando na presença dele. Olha para Carolina e adota ela em oração. A partir de hoje,
Essa igreja te adota, Carolina, em oração. Tem mais alguém que queira voltar para os braços do Senhor? Se não tiver, nós vamos fazer a oração final. Tem mais alguém? Quer dar esse passo? Que não recebeu o Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Queridos, mas decida hoje a mergulhar no rio de Deus, porque Deus tem o melhor para você e para a tua casa. Amém?